vamos começar o debate político com o candidato à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho, pelo PSDB. Nesse debate também estão presentes os jornalistas Manuel Guimarães, do Jornal do Comércio, e Ana Luísa Machado, do Diário de Pernambuco. O debate está dividido em 4 blocos de 10 minutos, onde não há tempo determinado para perguntas nem respostas. Esperamos que todos sejam bem breves em suas intervenções. Candidato, saiu na revista recentemente e nos jornais também uma fala sua, onde você diz que os recifenses estão cansados das velhas práticas políticas. Aí eu lhe pergunto, que velhas práticas são essas, né? E no seu governo, que inovações você vem trazer? Dani, primeiro eu queria agradecer a você, a turma que fez o convite, agradecer ao professor Marcos Araújo, a ESO, por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui, de fazer esse debate e entrevista que está sendo realizado, cumprimentar a Manuel Guimarães, a Ana Luísa, a Josué Nogueira, que não está aqui, mas está também acompanhando essa nossa entrevista. Realmente, a gente tem falado muito da questão das velhas práticas. E onde é que elas estão? Elas estão na politização das decisões da gestão. Eu me elegi pela primeira vez vereador na cidade do Recife no ano de 2004. Em 2005, me estreiei na Câmara. Naquela época, a Prefeitura tinha 3 mil cargos comissionados. Hoje, nós temos mais de 7 mil cargos comissionados. Quando a gente junta com os terceirizados, a gente está falando de mais de 15 mil pessoas. A Prefeitura tem mais de 35 mil funcionários atualmente. Não tem problema a Prefeitura ter funcionário, desde que sejam professores nas escolas, desde que sejam médicos nos postos de saúde, garis tomando conta da manutenção da rua. Ou seja, nós precisamos da infraestrutura pública servindo ao público e não servindo aos partidos ou aos políticos. O que a gente quer acabar é com a indicação política. Por que é que nós devemos aceitar que no serviço público os critérios para a contratação de profissionais sejam diferentes da iniciativa privada? Na iniciativa privada, quem é contratado para assumir um cargo de chefia? Quem tem um bom currículo, quem é competente, quem tem experiência e quem tem condições de atender às demandas a qual são solicitados. Por que é que no serviço público a gente tem que colocar um secretário, um diretor de empresa, porque foi indicado por um senador, por um partido, por algum aliado político? Essa politização da gestão é que simboliza a velha prática. Isso é o caciquismo, é o coronelismo, é isso que a gente quer acabar. Nós vamos fazer uma gestão mais profissional, nós vamos fazer uma gestão onde vão estar os melhores profissionais, independente da sua filiação partidária, independente da sua corrente ideológica. O que a gente quer é que o serviço público ele seja destinado única e exclusivamente para os interesses públicos. Ok, candidato. Passa a palavra aí. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, a gente tem notado que o seu discurso tem sido bastante forte e ao mesmo tempo, a gente tem visto um guia bem trabalhado e um crescimento nas pesquisas. A que você atribui? Você atribui a esse conjunto ou você acha que as críticas têm chamado a atenção, a maneira como você tem falado? A que você atribui esse crescimento nas pesquisas? Eu acho que as pessoas começam a perceber, Ana, que o cenário da eleição. Inicialmente, tentou-se criar uma falsa polarização entre duas candidaturas de continuidade, duas candidaturas de governo. A candidatura do PSB e do PT, elas representam a continuação dessa política que está sendo aí praticada, dessa velha política, é a indicação. Por sinal, as duas campanhas têm a mesma tese, a tese do Andor. Tanto o candidato do PT como do PSB tentam se segurar em coronéis, em caciques, ou seja, o grande mote da campanha do PT é a indicação de Lula, o grande mote da campanha do PSB é a indicação de Eduardo Campos. Então elas são muito parecidas, os dois governam juntos há muito tempo, quer dizer, há 12 anos que PSB e PT governam a cidade do Recife. Então elas são muito parecidas, tanto no formato de se apresentar ao eleitor através do cacique, através do coronel, como também pelo fato de terem governado em conjunto. E claro que não poderia haver uma polarização de duas candidaturas que representam a mesma coisa. População, você tem uma parcela que concorda com o governo João da Costa, que concorda com o que eles estão fazendo, mas tem um pedaço que pensa que as coisas não estão indo bem, que discordam, que querem mudança. E essas pessoas que querem mudança estão identificando na nossa candidatura uma opção. É por isso que a gente está ocupando um espaço e está crescendo. Eu não vejo um cenário diferente do que nós temos no segundo turno. Uma candidatura de continuidade e outra de oposição. Até porque, quando a gente faz uma análise mais aprofundada de todas as pesquisas, nós vemos que tem cerca de 50% da população que quer continuidade de João da Costa e tem 50% que não quer, que quer mudar. Então, esse pedaço que não quer mudar, naturalmente vai aderir à nossa candidatura com o aprofundamento dos debates, das discussões. Quer dizer, quanto mais informação as pessoas tiverem, mais fácil vai ser elas perceberem que você tem duas opções: mudança com a candidatura nossa e continuidade com a candidatura do PSB ou do PT. Ok, candidato. Bom dia, candidato.
candidato. Bom dia aos futuros colegas de profissão. Candidato, a gente tem visto, com esse crescimento que a Ana falou, você já está ocupando o 3º lugar nas pesquisas. Recentemente, houve comerciais seus criticando o candidato socialista, Geraldo Júlio, que apareceu na liderança. Mas você está a 10 pontos de Humberto. Sua estratégia agora, nesse ponto, é deixar Geraldo um pouco de lado e minar só no PT? Ou ainda vai continuar atacando o PSB, que está um pouco mais, segundo nos últimos números, um pouco mais à frente? A gente não tem estratégia, nossa estratégia não é ser contra ninguém. O questionamento que a gente faz é político. Então não tem nada contra a figura dos candidatos, tenho respeito por todos eles. Eles são pessoas, o que está errado é o processo político a qual está sendo conduzida as suas candidaturas. Então o que a gente quer questionar é politicamente, é essa coisa da indicação. Há 4 anos o Recife elegeu o João da Costa porque ele tinha sido indicado por Lula, por Eduardo e por João Paulo. Ele não foi, as pessoas não votaram em João da Costa, votaram porque João é João, porque Eduardo apoiava e porque Lula apoiava. Esse é o erro, esse é o equívoco. O que a gente está questionando é isso, é de que o Recife não pode, de novo, eleger um prefeito por indicação. Quem tem que escolher o prefeito é o povo, a população tem o direito de decidir, comparando entre os candidatos, qual a melhor opção, quais são as melhores propostas, quem está apresentando as melhores soluções para a cidade. Então o nosso questionamento ele vai estar sempre no campo político e ele é um questionamento que não é dirigido nem para um candidato nem para o outro. É muito pelo contrário. O que a gente quer demonstrar é que os dois representam a mesma coisa. Eles estavam juntos até 2 meses atrás. E não houve nenhuma divergência ideológica ou nenhuma divergência em relação aos rumos da cidade. Eu não vi em nenhum momento, tanto o PSB ou o PT, de parte a parte, nenhum dos dois criticar a condução da cidade do Recife. Dizer que a cidade estava sendo conduzida da maneira equivocada, dizer que tinha alguma coisa errada. Não, eles concordaram em tudo. Chegou agora, se dividiram, mas numa luta pelo poder, numa luta política. Mas não há divergência entre eles. Então, por isso que a gente quer colocar sempre essa crítica, que a crítica cabe para os dois. Não vai ter crítica específica nem a um, nem a outro. As inserções que foram lá esse fim de semana, inclusive eu pedi que fossem retiradas, porque colocavam a imagem do candidato Geraldo. E a nossa crítica não é a ele. Nossa crítica ela está dirigida às velhas práticas políticas que estão sendo realizadas pela sua candidatura, mas não é a ele. Contra ele não há nada, nem a ele, nem ao outro candidato do PT. Sobre essa inserção, particularmente, que era aquela do jogo, né? O próprio juiz da propaganda não viu nada demais em relação a ele, se eu não me engano, no trecho da decisão que saiu na Comissão da Propaganda, né, que foi divulgada, ele diz que qualquer gestor público está passivo a críticas. E ele não atribuiu a imagem especificamente se eu não me engano, você mostrava a foto de João da Costa e depois a foto de Geraldo Júlio, mostrando que seria uma continuidade ou alguma coisa desse tipo de indicação. A decisão da retirada dessa inserção foi motivada assim, para você, pelo quê? Já que o próprio juiz da propaganda não considerou que fosse... Não havia ilegalidade, até porque, se houvesse ilegalidade, ela nem teria ido para o ar. A nossa equipe não teria, de forma alguma, colocado uma peça que fosse ilegal. Nós, de forma alguma, vamos fazer isso. O que houve foi uma decisão minha, pessoal, e aí uma decisão do candidato, de não querer usar a imagem dos adversários. Por quê? Porque eu acho que dessa forma a gente personaliza a crítica. Eu não estou fazendo campanha para agredir ninguém, não estou fazendo campanha para bater em ninguém. A gente quer fazer uma campanha propositiva. Nós queremos questionar politicamente o que está errado e apresentar as soluções. Então, esse tem sido a linha da nossa campanha, essa vai ser a linha da nossa campanha até o final, e eu pedi que fosse retirada a imagem. A crítica dizendo que há 4 anos João da Costa foi um prefeito eleito por indicação e que hoje estão tentando fazer a mesma coisa, essa crítica eu continuo fazendo. Estou fazendo até aqui agora, nesse momento. Mas não necessariamente a gente precisa simbolizar nisso as pessoas, porque não é algo contra A, B ou C. Então, por isso que eu pedi que fosse retirada a peça. Ela foi vinculada apenas 6 vezes, foram 6 vídeos de 15 segundos. Então, não teve, inclusive, repercussão. Teve mais repercussão na própria imprensa do que na sociedade, porque você precisa de uma quantidade mínima de repetições para que as pessoas compreendam, e não chegou nem até essa quantidade mínima. Obrigada, candidato. Obrigado. Vamos dar um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.